Olá, meus amores, voltei agora com um biquinho bem rápido e fácil de fazer, tá? Essas flores, logicamente, vocês podem fazer na cor que vocês preferirem. Eu sugeri vermelho porque é um tema que fica bom para o Natal e a combinação para mim eu também acho lindo, maravilhoso, tá? É bem rápido de fazer. A única preocupação que vocês têm que ter é no início, no caseado, que aqui tem que ter números ímpares. E se for fazer a toda volta, daqui para cá também tem que ter números ímpares para poder dar certo, tá? É bem fácil e rápido, espero que vocês gostem. Vamos começar aqui pelo canto. Eu vou pegar a minha linha, introduzo aqui no cantinho do tecido, puxo uma laçada, alongo, pego uma laçada. A linhazinha que ficou aqui por trás, eu passo para o outro lado da linha para travar. Faço uma, duas correntinhas, furo o tecido aqui no cantinho, passo uma laçada aqui por dentro, travei a minha linha. Faço 3 correntinhas, uma, duas, 3 correntinhas. Venho aqui na quina do pano e vou fazer um ponto baixo alongado. Peguei a laçada, alonguei, passo por tudo. Então, eu fiquei com o primeiro espacinho. Esse caseado vai ser de 3 correntinhas. Então, eu faço 3 correntinhas, pego um ponto baixo alongado, fecho. Uma, duas, 3 correntinhas. Para medir a distância, é só você deitar a agulha assim que você vai ver aonde vai bater para você furar. Pega uma laçada e quando alongar, procura alongar um pouquinho acima do tecido para não ficar franzido, tá? Senão começa a enrugar aqui. Aqui ficou abaixo. Uma, duas, 3 correntinhas. Marco a distância. Alongo e fecho. Então, para esse pontinho dar certo, nós temos que ter números ímpares, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês, tá ok? Tem que ser quantidade de espaços aqui, ó. Tem que ser ímpar. Já volto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 é um número ímpar. Então, para fazer o cantinho aqui, para quem quiser fazer a toda volta, né? Como se fosse uma toalhinha, faz as 3 correntinhas, vem bem aqui no centro, alonga e faz um furinho aqui, ó, e passa por dentro de tudo. Então, esse pontinho vai ficar preso aqui no canto. Aí, continuamos fazendo 3 correntinhas. Volta aqui no mesmo furinho. E faz o ponto baixo alongado. Então, fez a nossa curvinha, tá? Eu vou fazer mais um pedacinho para vocês terem uma ideia depois como é que fica depois de pronto, se for fazer a toda a volta. Que a gente chama de fazer com canto, né? Alongo. 1, 2, 3. Bom, eu vou parar por aqui, porque é só para mostrar para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Quem quiser fazer a toda a volta, né? É só fazer a toda a volta do paninho. E para quem for fazer só o pano de prato com o barradinho em cima, aqui do lado vai seguindo, né?
faz a toda a volta e aqui já começa a outra carreira do ponto. Bom, a próxima carreira é exatamente igual a essa. Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é para dar a altura de um ponto alto. E 3 correntinhas de separação, já que o ponto foi feito, o caseado, com 3 correntinhas, tá? Isso aqui, como eu fiz a curva, tá começando aqui, mas se vocês começarem daqui, vai fazer da mesma forma, tá? Vai virar e fazer 6 correntinhas e começar a fazer os quadradinhos, que é colocando um ponto alto em cima de cada ponto baixo alongado. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui dentro, no ponto baixo, e faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Como aqui o canto, nós vamos fazer no meio aqui um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e no pontinho alto do lado 3 correntinhas e um ponto alto em cima do outro ponto. Então vai ficar nossa curva dessa forma. Se o ponto de vocês for muito apertado e sentir que está emborcando, podem botar 4 correntinhas ali. 1, 2, 3 correntinhas. E vem fazer um ponto alto em cima do ponto baixo alongado. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto alongado. Então, eu vou fazer até o final dessa forma e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para substituir um ponto alto e 3 correntinhas de separação. Então, eu fiz 6 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou pegar uma laçada e vou pegar esse ponto que está aqui, ó, por trás. Pego a laçada, passo por aqui, passo por 2 e não fecho o ponto. Novamente, passo por trás desse ponto aqui, faço uma laçada, passo por 2 e agora sim eu vou fechar todos os pontos. Então, ficou um pontinho em relevo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada e vou fazer a mesma coisa no outro ponto. Vou pegar ele aqui por trás e vou fazer um ponto alto incompleto. Novamente, pego uma laçada, passo aqui por trás a agulha, pego outra laçada e novamente passo por 2 e agora eu vou fechar todos os pontos juntos. 1, 2, 3 correntinhas, pego uma laçada, vou para o próximo ponto e vou pegar e fazer um ponto alto incompleto, mais um ponto alto incompleto. Passo por 2, fiquei com 3 e agora eu fecho tudo. E eu vou trabalhar assim até o final da carreira e volto com vocês. Tô chegando aqui no final. Para quem vai fazer só até aqui, é só fazer sempre 3 correntinhas. Mas para quem vai fazer a toda a volta, quando chegar aqui no canto, para evitar que ele fique emborcado, nós vamos fazer o ponto alto aqui e 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pego o ponto aqui, trabalho ele por trás, né? Fazendo um ponto alto incompleto, mais um ponto alto incompleto. E novamente eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e viro e vou para o próximo ponto, que é para poder fazer a curva.
Esses 3 pontos aqui na primeira carreira e 4 na segunda, vai depender do ponto de vocês, tá? Se o ponto for muito apertado, vocês podem botar 4 na primeira e 5 na segunda. Vocês têm que fazer de forma que consiga fazer a curva. Aí volto a fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas e trabalho normalmente daqui para lá, fazendo sempre 3 correntinhas. Depois do ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no meu caso, como eu não vou continuar, eu vou vir na terceira correntinha e vou fazer o meu ponto alto, tá? Então, vocês vão trabalhar normalmente fazendo 3 correntinhas. Quando chegar na curva, que vocês têm que fazer o aumento para poder ele virar e não ficar emborcado, tá? Eu vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o meu fio. Essa ponta eu vou esconder aqui entre os pontos. E agora nós vamos começar com a cor verde. Essa cor é a 5767, tá? Pelo lado direito do trabalho, eu vou prender aqui uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou prender a minha linha, deixo um pedacinho sobrando, puxo e passo essa pontinha para o outro lado, que é para travar. E faço uma correntinha. Agora eu vou pegar aqui uma laçada e vou fazer um meio ponto alto. O que que é o meio ponto alto? É pegar uma laçada, pego uma laçada atrás. E agora pego uma laçada e passo por tudo. Fiz um meio ponto alto. Pego uma laçada, vou fazer um ponto alto, que é pegar a laçada, laçada passa por 2, laçada passa por 2. Agora eu vou fazer um ponto alto duplo, que é pegar 2 laçadas na agulha, pego uma laçada, então eu fiquei com 4 na agulha. Pego uma laçada e passo por 2, fiquei com 3. Laçada passa por 2, fiquei com 2. Laçada passa por 2, tá? Agora eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Então eu venho aqui e faço laçada por 2, laçada por 2, laçada por 2. Ficou dessa forma. Faço 2 correntinhas, 1, 2. E vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. Venho aqui, enquanto isso eu já vou escondendo essa pontinha aqui junto, para ficar bem preso. Laçada passa por 2, laçada passa por 2, laçada passa por 2. Pego mais uma laçada dupla e vou fazer um ponto alto duplo. Laçada por 2, laçada por 2, laçada por 2. Então, fiz os 2 pontos altos duplos, agora eu faço um ponto alto comum, que é uma laçada só, laçada por 2, laçada por 2. Pego uma laçada e vou fazer o meio ponto alto, que é pegar uma laçada, fiquei com 3 na agulha, laçada passa por tudo. Então, eu formei essa folhinha aqui, tá? Agora eu venho no próximo espacinho aqui e vou prender com um ponto baixo. Ficou dessa forma. Venho para o próximo ponto, pego uma laçada e faço um meio ponto alto. Laçada por tudo. Agora, um ponto alto. Laçada por 2, laçada por 2. Ponto alto duplo vão ser 2. Então, 1,
2 pontos altos duplos. Faço 2 correntinhas. 1, 2. Vou fazer 2 pontos altos duplos. Então, 1, 2. Agora eu faço só um ponto alto. E agora o meio ponto alto. Fiz na minha segunda folhinha, tá? Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Pego uma laçada, venho para o próximo e faço um meio ponto alto. Então, eu vou repetindo desta forma até chegar no final a nossa carreira. Eu vou fazer até o canto e já volto com vocês. Quem estiver fazendo só a parte de cima, como eu falei, tem que ser esses quadradinhos em número ímpar, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o meu terminaria aqui, tá? Aí, como é que você vai fazer para terminar a sua carreira? Fez o leque, vai fazer como no começo aqui. Fez o ponto alto, vai fazer o meio ponto alto e vai fazer o ponto baixo dentro do próprio espaço. E aí você arremata, tá? Aqui você vai arrematar. Então, o final e o começo vão ficar dessa forma, tá? Como aqui eu vou continuar, porque eu vou mostrar como é que faz a toda a volta, eu vou fazer o ponto baixo no próximo quadradinho, certo? Então, essa é a diferença. Aí, eu vou pegar no próximo quadradinho e vou fazer o meio ponto alto e vou trabalhar normalmente fazendo a folhinha aqui dentro. E no próximo quadradinho eu faço o ponto baixo. Então, observe que vai fazer a curva, normalmente, tá? Vou fazer aqui o último, que nós vamos trocar de cor. Eu vou terminar e volto com vocês. Agora, com a linha escolhida para a cor das flores, nós vamos pegar aqui no começo e vamos prender a nossa linha. E vamos trabalhar em cada pontinho desse aqui um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é você introduzir a agulha, pega uma laçada e passa por dentro da laçadinha que já está na agulha. Novamente, pega uma laçada, fica com duas e passa por dentro da laçadinha que já existe na agulha. Cheguei aqui ao meio,
faço o ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pego uma laçada e aqui dentro eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu alongo aqui um pouquinho para não perder o fio e venho no primeiro ponto, pego aquela laçadinha e puxo e passo aqui por dentro, formando um pontinho pipoca. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui embaixo e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui por trás ficou formada uma alcinha. Eu vou prender com um ponto baixo nessa alcinha. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e do outro lado aqui, ó, vai ter aquelas 3 correntinhas iniciais que a gente fez, que formou uma alcinha também. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas e venho aqui no comecinho, naquele primeiro pontinho, aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Viro o meu trabalho. O que aconteceu? Eu fiquei com 3 alcinhas, ó. 1, 2, 3 alcinhas. Eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, mais um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. Então, eu formei uma pétala de flor, tá? Daqui, eu passo para outra argolinha, aqui. E vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, mais um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas e um ponto baixo. Então, foram 1, 2, 3, 4 pontos baixos separados por duas, aliás, são 5 pontos baixos separados por 2 correntinhas. Então, ficou dessa forma. Venho no próximo arquinho, vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. O segundo ponto baixo, 1, 2 correntinhas. O terceiro ponto baixo, 1, 2 correntinhas. O quarto ponto baixo, 1, 2 correntinhas. E o quinto ponto baixo. Então, eu completei os meus 3 arquinhos, as 3 pétalas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da folha, introduzo a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou caminhando por esses pontos até chegar do outro lado, aonde vai ter as correntinhas
até aqui. Eu vou caminhar até chegar aqui. Cheguei aqui no meio, vou fazer o ponto baixíssimo. E 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou começar a fazer outra florzinha dessa aqui. Só que aqui vai ser só um botão, tá? Porque senão ela vai encostar uma na outra. Então, são 3 correntinhas e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Alongo um pouquinho, venho no primeiro ponto alto, pego aquela laçada e fecho. Fechei aqui. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas e naquele miolinho ali, onde a gente fechou, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volto dentro do miolinho, faço mais um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. Então, são 3 pontos baixos separados por 3 correntinhas. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas e vou descer aqui, ó, e vou aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto baixo. Então ficou um botãozinho. Vou caminhar até a outra folhinha para fazer outra flor igual a essa. Então, eu caminho por dentro dos pontos da folhinha, fazendo ponto baixíssimo. Cheguei no miolo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Puxo um pouquinho, venho no primeiro, pego aquela alcinha e passo por dentro. Fechei formando meu miolinho. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui embaixo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro meu trabalho e nessa alcinha que se formou aqui, eu faço um ponto baixo. Mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou passar para o outro lado, para outra alcinha que tem aqui no começo, que foi feita por aqueles 3 pontos iniciais, 3 correntinhas. Fecho. 1, 2, 3, 4 e eu venho nesse primeiro pontinho aqui, ponto baixo, aqui, e faço um ponto baixo. Viro meu trabalho e faço
um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, mais um ponto baixo. O segundo, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. No caso, o terceiro, uma, duas, três correntinhas. O quarto, uma, duas, três correntinhas e o quinto ponto baixo. Então, formei minha primeira pétala. Venho para o outro espacinho e faço outra pétala. Então, um ponto baixo, três correntinhas, segundo ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, quarto ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e o quinto ponto baixo. E na argolinha aqui do lado, aqui, eu vou fazer mais uma pétala da mesma forma. Um ponto baixo, três correntinhas. Segundo ponto baixo, um, dois, três correntinhas. Terceiro ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Quarto ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e o quinto ponto baixo. Terminei minha pétala. Agora eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. E começo a caminhar, fazendo os pontos baixíssimos nos pontos da folha. Até chegar aqui e fazer outro botãozinho desse. Eu acho que não há necessidade de fazer outro botão, porque ele é muito simples, muito fácil. Eu vou terminar e já volto com vocês. Vou fazer aqui o último botãozinho com vocês, que pode ter ficado alguma dúvida. Então, vim caminhando com ponto baixíssimo, chego aqui no centro, faço mais um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Alongo um pouquinho, venho na cabeça do primeiro ponto alto e puxo aqui por dentro. Faço aqui dentro, ó, naquela emenda que a gente fez, fica um furinho. Aqui dentro eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, volto de novo no meio do miolinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto no meio do miolinho e faço mais um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Então, ficam 3 argolinhas aqui em cima. Agora eu vou descer. Eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui embaixo e prendo aqui no mesmo lugar no meio. Prendo com um ponto baixo. E agora eu vou caminhar pelos pontos, fazendo o ponto baixíssimo. Aqui no caso, eu vou arrematar aqui,
porque é como se tivesse chegado no final da minha carreira. Então, o nosso biquinho fica, a nossa florzinha, né? O nosso miolinho, fica com 3 pétalazinhas, e aqui cada pétala dessa fica com 1, 2, 3, 4. Fica dessa forma. Então, essa é a minha sugestão da semana, tá? Eu espero que vocês não tenham dificuldades em fazer. Fiz nessa cor porque quem já vai começar a fazer estoque de material para Natal, né? Que a gente sabe que muita gente se organiza com bastante antecedência. Eu acho que ficou muito bonito, tá? Essa é a minha sugestão, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, quem não for inscrito, de se inscrever, se gostou do trabalho, claro. As aulas são gratuitas, todo o material do meu canal é gratuito, todos os vídeos têm versão para destros e canhotos. É só vocês entrarem na playlist e escolher a versão que for melhor para vocês. Tá ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.